Alguns anos atrás, eu e minha esposa, a gente recebeu em casa uma amiga aqui da Argentina, de Buenos Aires, lá na nossa casa em Curitiba, no Brasil. E ela não falava uma palavra em português. E aí foi uma experiência muito engraçada, porque a gente começou a falar português com ela, devagar, né, explicando, né, pronunciando direito as palavras, e algumas palavras ela entendia, até mesmo que no espanhol e português tem várias palavras parecidas ou iguais, inclusive. Então algumas coisas ela começou a entender. Então depois de uns dias que ela já estava lá, a gente teve uma reunião em casa com as pessoas da igreja, né, uma reunião de estudo bíblico com o pessoal que vinha na nossa reunião. E aí foi muito engraçado que ela participou, ela ficou quietinha por 1h30 ali ouvindo, e depois no final a gente perguntou para ela, e ela falou, não peguei nada, vocês comigo antes estavam falando devagar, dando pausa, vocês com eles falando assim normal, nossa, eu peguei 1 ou 2 palavras em 1h30. E foi uma situação engraçada, né? Mas ela me serviu de lição, porque muitas vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja, interagindo com o crente, principalmente se você é pastor, você está tão dentro do contexto da igreja, né? A gente está tão dentro com ovelhas, com igreja, reunião, e discipulado, e louvor, isso, aquilo, e Bíblia, estudo bíblico, e papapá. A gente está tão metido nesse universo que a gente entra numa bolha onde a gente não interage mais com quem está fora da igreja. E qual que é o grande problema disso? A gente cria uma linguagem que se chama crentez. A gente cria um idioma nosso. Crente a gente é uma raça, né? A gente tem piadas internas nossas, né? Umas piadinhas internas nossas. A gente tem metáforas bíblicas que só a gente entende. Tem personagens da Bíblia que só a gente conhece. Tem jargões. E o que acontece? A gente utilizar isso tudo na comunicação da igreja, seja numa pregação, seja num vídeo, seja na publicidade que a gente faz da igreja na internet, o que acontece? O não crente, ele fica perdidinho, ele fica perdido igual um peixe fora d'água. Porque não está na cabeça dele isso tudo, ele não é parte ainda. E o que acontece? Ele não entende as piadinhas internas, ele não entende a relação que você está fazendo com aquele personagem bíblico se você não contar a história do personagem bíblico, porque não está na cabeça dele. Então o que acontece? Ele pensa, eu não estou entendendo. Inconscientemente, a mensagem que fica, a linha de raciocínio que ele vai é, se eu não entendo eles também não vão me entender. E qual que é o grande perigo disso daí? Quando a pessoa chega nesse lugar que ela fala, eu não entendo, então eu também não vou ser entendido, você perdeu ela, você perdeu a conexão dela. Ninguém quer ser parte de uma comunidade que você não vai conseguir se conectar. E ela não vai conseguir se conectar se ela tiver esse pensamento. Eles não me entendem, eu não entendo eles. É um bando de maluco que fala um monte de coisa que eu não entendo. Então você tem que cuidar com a linguagem, adaptar a linguagem da igreja. Não é adaptar os princípios bíblicos e passar a ser do mundo, mundano. Não é isso. Então a linguagem, a forma de falar. Por exemplo, você faz lá um vídeo sobre, sei lá, o sacerdócio do cabeça do lar. Na verdade, esse não é um vídeo que você ia divulgar para um não crente, porque o tema dele não tem nada a ver com um não crente, né? Ele não ia se identificar. Mas que seja, vamos usar ele de exemplo, né? Então, o sacerdócio do cabeça do lar. Cara, é um nome meio bizarro para um cara que não é crente. Um cara que não é crente não vai fazer sentido na cabeça dele. Sacerdócio, cabeça do lar. É uma linguagem nossa, bíblica, totalmente bíblica. Ao invés de colocar um título desse, você poderia colocar um nome, por exemplo, Como Liderar a Sua Família. 3 razões para cuidar dos seus filhos. Sei lá, como ser um melhor marido. São nomes que a pessoa entende. Ela entende, tem conexão com ela e ela vai querer consumir aquele conteúdo. Então é muito importante você, como pastor, como líder, né, como igreja, a gente estudar copy, que é uma estratégia de escrever textos persuasivos. E novamente isso não tem a ver com confiar em técnicas humanas e deixar o poder de Deus de lado. Não tem nada a ver com isso. O que acontece é, hoje em dia na internet, eu não sei se você já se deu conta, é quase 50%. 50% de conteúdo, 50% de anúncio. Você está no teu Facebook ali, ou no Instagram, é um anúncio atrás do outro. E, então o que acontece? Você quer chegar no não crente da sua cidade, só que você não é o único que quer chegar no não crente da sua cidade. Tem trocentos anúncios em empresas querendo chegar nele também. E empresas que estão trabalhando com um conjunto de imagem, texto, vídeo decentes, com bom conteúdo. E a igreja, às vezes, até se mete a fazer anúncio, mas a gente é olimpicamente ignorado por não saber fazer. E não saber fazer, não estou dizendo de configurar o anúncio, porque isso é fácil de aprender. O lance é você conseguir ter uma combinação, né, que a gente chama de criativo, que é do texto, da imagem, enfim, da chamada, que você vai ter que realmente seja algo criativo e que cative a atenção do não crente da sua cidade. Você está lutando com a atenção dele. Você está lutando para ter a atenção dele. As pessoas estão ali no celular,
né, escrolhando os anúncios, rolando para baixo os anúncios, rolando para baixo a linha do tempo do Facebook e do Instagram. São segundos, fração de segundos que as pessoas têm para decidir ali se elas vão prestar atenção naquele conteúdo que está sendo apresentado para elas ou se elas vão rodar e ignorar o que está sendo dito. Então, você precisa aprender a potencializar a sua mensagem. O anúncio, o que ele faz? Ele vai potencializar a mensagem que você já tem. Só que se a mensagem que você já tem ela é ruim, se o criativo, a combinação da imagem, do texto, ele vai enterrar o seu anúncio. Então, o anúncio ele não faz milagre. O anúncio ele potencializa a sua comunicação. Só que se a sua comunicação ela já é ruim, o anúncio só vai potencializar isso, ele vai enterrar isso, você vai jogar dinheiro fora. Tá? Então, deixa aqui embaixo seu comentário, eu gostaria de saber qual é o crentez que você conhece aí na sua igreja, qual é a maior dificuldade de você usar uma linguagem adaptada aos que estão fora para conseguir se conectar com eles. Deixa aí embaixo nos comentários, eu quero saber qual é o termo mais crentez que você conhece. Tá? Deus te abençoe. Tchau, tchau.